Oi, tudo bem? Meu nome é Daniele Souza, eu sou web designer e designer gráfica freelancer e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o que é ser freelancer, quais são as vantagens, as desvantagens e qual é a minha visão trabalhando como freelancer desde 2012 mais ou menos. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Por favor, gente, se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever no canal, clica no botão do joinha e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos aqui, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, assim como eu disse, eu já trabalho em casa como freelancer há muito tempo. Eu acho que eu posso dizer um pouco para vocês sobre a minha percepção de como é trabalhar como freelancer e quais são as vantagens e desvantagens dessa forma de trabalho. E eu vou tentar também quebrar alguns mitos aqui nesse vídeo, tá? Então fica até o final que eu acho que vocês podem gostar. A primeira coisa é que freelancer não é um bico, beleza? Uma coisa que dizem muito é que freelancer é a mesma coisa de bico e, na minha percepção, não. Isso porque bico é mais ou menos aquele tipo de serviço que você faz para ganhar um dinheirinho extra. E muitos profissionais hoje em dia, como é, por exemplo, o meu caso, 100% da sua renda ou mais da metade da sua renda vem exclusivamente de trabalhos para diferentes clientes. É basicamente como se você fosse uma empresa, só que você trabalha sozinho. Muitas vezes você não tem empregado, você não tem funcionário, você é como se fosse uma eu-presa, uma eu-keep, você faz tudo para atender diferentes clientes e assim conseguir a sua renda. É basicamente essa a diferença. Trabalhar dessa forma tem muitas vantagens e algumas desvantagens, lógico. A maioria das pessoas, quando pensam em se tornar freelancer, em trabalhar por conta própria, já tem algumas ideias pré-moldadas na cabeça e algumas delas assustam e outras criam muita esperança, então eu vou tentar dar o meu ponto de vista sobre algumas delas. Primeiro, a maioria das pessoas que deseja trabalhar como freelancer pensa que vai ter mais tempo livre, e esse é um grande mito. Na verdade, a pessoa não tem tempo livre. Ela tem liberdade de tempo. Ah, agora eu entendi! Então algumas pessoas confundem um pouco ter tempo sobrando com ter liberdade de tempo. São coisas diferentes. Ter tempo sobrando é aquilo. Ah, acabei tudo que eu tinha pra fazer e agora eu tô aqui à toa, vou assistir Netflix e acabou. Não, e não é isso que acontece. Muito pelo contrário, freela tem que correr atrás de trabalho. Quando você não tem o que fazer, meu amor, aí que você tem que correr atrás de trabalho mesmo, atrás de freela pra fazer. Então sempre tem coisa pra fazer. Você nunca vai ficar assim, ah, eu não tenho nada pra fazer. Mas por outro lado, liberdade de tempo é ajustar o seu horário, o seu calendário de acordo com a sua vida profissional e pessoal e alinhar os dois de acordo com as suas preferências, mas sem deixar pontas soltas, digamos assim. Por exemplo, eu tenho uma avó e vamos dizer que ela tem uma consulta com um oftalmologista num determinado dia durante a semana no horário comercial. Eu posso muito bem não trabalhar naquele horário comercial, fazer as atividades que eu tenho que fazer, levar minha avó na consulta, resolver alguma coisa, ou de repente na casa de uma amiga, ir no banco, enfim, qualquer coisa que eu queira fazer ou que eu precise fazer num horário que seria horário comercial. Só que eu preciso ter noção que eu tenho prazos para entregar com os meus clientes, tarefas para cumprir, cronogramas. Então, por exemplo, eu posso muito bem ir na praia, de repente, numa terça-feira, mas sabendo que eu vou precisar trabalhar de noite, muitas vezes, eu vou precisar trabalhar no fim de semana, muitas vezes eu vou precisar compensar aquele horário que eu fiquei fora, de repente, talvez no feriado, porque o que importa não é o horário que você trabalha, mas o que você faz e o prazo que você tem para entregar para o seu cliente. Então, assim, se você pensa em virar freelancer para, de repente, ter mais tempo livre, eu sinto muito, mas isso não é verdade. Ah, já ia falando, inclusive, se você se interessa mais por esse tipo de assunto, eu já fiz 2 vídeos aqui no canal falando sobre como é trabalhar em home office e como que você pode se organizar para começar a trabalhar em casa ou para melhorar o seu desempenho trabalhando em casa. Então, eu vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhada assim que terminar esse vídeo, beleza? Antes de eu virar freelancer, antes de eu, de fato, sair da empresa onde eu trabalhava e viver sozinha, digamos assim, correr atrás dos meus trabalhos e tudo mais, eu tinha muito medo da instabilidade financeira, porque eu estava muito acostumada a ter o meu salário ali todos os meses, naquela data, todo quinto dia útil, o dinheiro estava na conta. Isso era muito confortável para mim. Mas por outro lado, eu me sentia um pouco presa, porque eu via, por exemplo, que eu ganhava um salário X e às vezes se eu fechasse um site um mês, eu já conseguiria todo o meu salário do mês trabalhando de casa.
Então, assim, na minha visão, existe um lado bom e um lado ruim em não ter uma renda fixa. Primeiro, qual é o lado ruim? Que você não tem uma renda fixa, né? Você não tem certeza de como que você vai fechar o mês. Por mais que você planeje, que você corra atrás daquele dinheiro, daquela venda, daquele prospecto, daquele lead, pode ser que em algum mês um cliente não tenha fechado as vendas dele da forma como ele esperava e não te pague. Aquela pessoa com quem você já tinha fechado um contrato fixo atrase o pagamento. Então você realmente tem um pouco de incerteza com relação a isso. E esse é um lado negativo. Mas o lado positivo é justamente esse também. Você não fica limitado ao seu salário. Vamos dizer que você queira fazer uma viagem, fazer uma obra na sua casa, trocar a decoração do seu cômodo ou alguma coisa do tipo. Você tem a possibilidade de correr atrás de mais serviço, de fazer divulgação, de pedir indicação, conseguir alguma forma de aumentar o seu faturamento e não ficar dependendo exclusivamente do salário que o seu chefe determinou para você e que você só vai conseguir um aumento caso você seja promovido quando ele quiser. Se você corre atrás, se você aprende técnicas de negociação, de prospecção, de persuasão, você pode sim conseguir aumentar o seu faturamento e não ficar amarrado ao seu salário, por exemplo, que você ganharia trabalhando no emprego formal. Outro ponto também que é muito legal de dizer é que normalmente freelancer, ele trabalha em casa. Eu trabalho no conforto da minha casa e isso é maravilhoso. Claro, assim como eu penso sobre tudo na vida, tem prós e contras. É um desafio trabalhar em casa. A maioria das pessoas só pensa no lado positivo. E quais são os pontos positivos de trabalhar em casa? Primeiro, você não precisa cumprir necessariamente um horário fixo, pré-estabelecido, pegar condução, pegar engarrafamento. Quem mora em grande cidade sabe que esse é um grande problema. Você não tem necessariamente um chefe ali no seu lado te cobrando tudo que você precisa fazer naquele dia, naquele horário. E trabalhando em casa também você tem um outro lado positivo que é com relação às conversas paralelas com pessoas da equipe. Aí chega uma pessoa e fala do futebol, e fala do problema na saúde, fala da notícia e fala de um monte de coisa e você se distrai facilmente. Em casa, isso pode não acontecer com tanta facilidade. Por outro lado, trabalhando em casa tem os seus desafios, como por exemplo, você precisa ter disciplina. Não é porque você não precisa necessariamente estar às 9 ou 8 horas da manhã dentro do escritório que você vai acordar todo dia, 10h30, 11 horas, meio-dia. Você precisa de disciplina para trabalhar bem como freelancer, para trabalhar bem na sua casa. Outro ponto negativo também é que, justamente por você não ter pessoas à sua volta trabalhando com você, às vezes trabalhar em home office pode se tornar um pouquinho solitário. Não ter, por exemplo, amigos para trocar ideia, inclusive sobre sua área de atuação. Você vai precisar encontrar outras formas de se manter atualizado sobre o mercado, sobre as novidades da área em que você atua. Enfim, e outro ponto também que algumas pessoas podem encontrar muita dificuldade é sobre a família. Muitas vezes, se você mora numa casa e vai começar a trabalhar dentro de casa com uma família que é muito barulhenta, e se você não tiver essa separação e não fizer acordos com as pessoas que moram no lugar onde você está trabalhando, e criar limites e expor a necessidade que você precisa que eles entendam que você está trabalhando ali, pode ser que você tenha realmente muita dificuldade em conseguir se concentrar, em conseguir separar as coisas de casa das coisas de trabalho. Pode ser que você às vezes fique um pouco frustrado porque algumas pessoas não te entendem. Por exemplo, você poderia ter ido ao mercado porque você estava em casa. Poxa, eu estava em casa, eu estava trabalhando, eu não estava em casa assistindo Netflix, entende isso? Então, às vezes é um pouco complicado e você precisa ter essa separação, sua mente mesmo, que você tá no horário de trabalho e que você não vai misturar as tarefas de casa com as tarefas de trabalho e os assuntos de trabalho com os assuntos de casa. Outro ponto aqui que eu acho que é muito legal, é uma coisa que me atrai muito, é sobre conhecimento. Quando você tem um emprego formal, um trabalho formal, você se sente confortável. Você vai receber aquele dinheiro todo mês, dependendo do seu estilo, lógico, e do seu perfil. Às vezes você tem uma tentação de se manter na zona de conforto. Quando eu tinha um emprego formal, eu não fazia tantos cursos, eu não lia tantos livros de desenvolvimento pessoal ou da minha área de atuação. E depois que eu comecei a trabalhar por conta própria, eu senti
senti muito mais a necessidade de me atualizar, de melhorar como profissional, e realmente eu evoluí, nossa, eu não sei nem quantos % que eu evoluí, porque o dia a dia de trabalho exige isso um pouco de você. Por exemplo, se você hoje é um designer trabalhando numa agência, você vai sentir a necessidade de aumentar os seus conhecimentos na sua área, mas quando você trabalha como freelancer, você não é apenas um operacional, você vai precisar atualizar os seus conhecimentos na sua área, mas você também vai precisar aprender a gerenciar tempo, a gerenciar projetos, a negociar, vender, a gerenciar as suas finanças. No dia a dia mesmo de trabalho, você vai precisar desenvolver habilidades que quando você para e pensa, não, peraí, deixa eu aprender um pouco sobre isso, e você aprende, cara, você evolui muito como pessoa e como profissional. Na época que eu pensava ainda em virar freelancer, eu tinha muito medo porque não achava que eu tinha tudo o que eu precisava para ser uma profissional muito boa na minha área. E hoje, cara, não tem comparação. Eu sou outra profissional, eu sou outra pessoa, tenho muito mais conhecimento do que antes, porque o dia a dia mesmo de trabalho me exigiu isso. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Esses foram alguns dos principais pontos que vieram à minha cabeça, mas se você já trabalha como freelancer e tem algum outro ponto que você acha interessante citar, deixa aqui nos comentários, quem sabe eu faço algum outro vídeo falando sobre isso. E se você deseja se tornar freelancer algum dia, deixa aqui embaixo alguma dúvida ou sugestão de outro vídeo que eu possa fazer para tirar as suas dúvidas, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, se você é novo aqui, se inscreve no canal, clica no sininho e dá um joinha para me ajudar na divulgação. Um big beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!